Bem, vindo a um mundo onde as máscaras se tornam rostos e sombras evitam luz. Você já se sentiu como um extras em um filme cujo personagem principal é outra pessoa? Esse é o sentimento que muitas vezes acompanha as pessoas que estão em um relacionamento com Narciso. Carl Jung, um dos psicólogos de profundidade mais destacados, diria que Narciso é um homem que se perdeu em sua pessoa, uma máscara social, a tal ponto que não pode mais ver a fronteira entre ilusão e realidade. Hoje nos aprofundaremos em 7 estratégias psicológicas que nos permitirão não apenas entender a natureza narcísica, mas também nos defender efetivamente contra ela. Não estou falando sobre a tortura literal. Estou falando de um confronto psicológico profundo que pode levar a um narcísico a se encontrar com minha própria sombra, esta parte da psique que ele está tentando deslocar, se tão desesperadamente. Nos minutos seguintes, descobriremos como o narcisismo está enraizado em uma inconsciência coletiva e como os padrões arquetípicos moldam o comportamento narcísico. Prepare-se para uma jornada profundamente na psique humana, uma jornada que pode mudar a maneira como você percebe não apenas Narciso em sua vida, mas também a si mesmo. Porque, como Jung diria, entender a sombra de outra pessoa é o primeiro passo para reconhecer a sua. O narcisismo, visto através do prisma da psicologia analítica de Carl Jung, é algo muito mais profundo do que apenas a vaidade superficial ou o egocentrismo. Este é um distúrbio fundamental do processo individual, o caminho para a integração total de todos os aspectos da personalidade. Narcissos, em sua estrutura psicológica, cria um falso eu, que Jung chamaria de funcionários excessivamente desenvolvidos. Essa máscara, criada inicialmente como uma interface entre o indivíduo e a sociedade, torna-se para Narcissos com toda a sua identidade, deslocando o eu autêntico. Como consequência, Narciso perde contato com seu verdadeiro eu e sua energia mental. Libido, no sentido junguiano da palavra, é preso em uma imagem artificialmente construída de si mesmo. Além disso, o Narciso é profundamente afastado de sua sombra, esse aspecto do inconsciente que contém todos os traços de personalidade reprimidos, indesejados ou socialmente inaceitáveis. Em vez de integrar sua sombra, Narciso o projeta ao ambiente, vendo em outras pessoas as qualidades que ele não pode aceitar em casa. Essa projeção é um dos principais mecanismos de defesa de Narciso, permitindo que ele mantenha a ilusão de sua própria perfeição. Jung enfatizaria que esse deslocamento da sombra leva ao desequilíbrio psicológico e impede o desenvolvimento da personalidade real. A estrutura arquetípica da psique narcisista revela um paradoxo interessante. O Narciso frequentemente se identifica com o arquétipo do herói, ou mesmo de Deus, atribuindo atributos e possibilidades sobre-humanas. Ao mesmo tempo, no entanto, nas profundezas da alma, Narciso luta com o arquétipo de uma criança, um desamparado, dependente e que precisa de confirmação constante de seu valor. Essa contradição interna cria uma tensão mental constante que Narciso tenta descarregar manipulando o meio ambiente. Anima e animus, imagens arquetípicas do sexo oposto no inconsciente, são frequentemente distorcidas em Narciso. Um narcisista pode ter uma imagem idealizada da feminilidade, anima, que projeta para seus parceiros, e depois sofre decepção quando uma mulher de verdade não corresponde a essa imaginação. Da mesma forma, uma mulher narcisista pode ter uma imagem distorcida de masculinidade, animus, levando a padrões relacionais tóxicos. Essas distorções de imagens arquetípicas dificultam a criação de relacionamentos autênticos e profundos. Jung também prestaria atenção ao papel dos complexos na formação de uma personalidade narcísica.
O complexo de inferioridade, profundamente escondido sob as camadas de avós, é frequentemente o núcleo do distúrbio narcisista. Paradoxalmente, quanto mais forte esse complexo é, mais exagerada a fachada narcisista se torna. É como se a psique Narcissus tentasse compensar o senso interno de imperfeições, criando a ilusão de singularidade e superioridade. A inconsciência coletiva, um conceito chave para a psicologia junguiana, também desempenha um papel importante na compreensão do narcisismo. Narcissus, cortado das camadas mais profundas da inconsciência coletiva, perde o acesso à antiga sabedoria da humanidade codificada nos arquétipos. Em vez de se basear nessa fonte universal, Narciso se fecha em uma gaiola apertada de seu próprio ego, perdendo a possibilidade de transcendência e verdadeiro desenvolvimento espiritual. O processo de indivíduo, que segundo Jung é o objetivo da vida mental humana, é inibida em Narcissus. Em vez de se esforçar para integrar a consciência com a inconsciência, Narciso investe toda a sua energia em manter uma imagem ilusória de si mesmo. Esse estado de Jung descreveria como uma estagnação psicológica. Narcissus, apesar das aparências de desenvolvimento e sucesso, permanece internamente sem integração e incapaz de um crescimento autêntico. O simbolismo dos sonhos, que Jung considerou o caminho para a inconsciência, em Narcissa, frequentemente ele aprova seus conflitos internos. Sonhos de uma queda, a humilhação pública ou a perda de controle podem ser uma tentativa de não ter conhecimento de enfrentar o Narciso com sua verdadeira condição mental. No entanto, Narcissus, em vez de ouvir essas mensagens, geralmente as ignora ou racionaliza, perdendo uma possibilidade valiosa de autoconhecimento. Finalmente, o sincronismo, o conceito junguiano de coincidências significativas, pode se manifestar na vida de Narciso na forma de padrões repetitivos de falhas relacionais ou profissionais. Esses padrões, ignorados por Narcissus, são de fato uma tentativa de psique de levar ao confronto com a realidade. Jung diria que esses eventos síncronos são convites para uma reflexão mais profunda e a transformação potencial, que o Narciso rejeita consistentemente. A primeira estratégia de confronto com Narciso, profundamente enraizada no conceito de projeção junguiana, consiste em refletir, mas não da maneira que você poderia assumir inicialmente. Não se trata de imitar o comportamento narcisista, mas sobre a criação de um espelho psicológico no qual Narciso pode ver suas próprias projeções. Jung costumava dizer que o que mais nos irrita nos outros é frequentemente o reflexo inconsciente de nossas próprias características. Para um narciso que projeta sua sombra no meio ambiente com intensidade extraordinária, esse espelho pode ser o primeiro passo para enfrentar a realidade. O aspecto prático dessa estratégia é abster-se conscientemente de fornecer narcisista de combustível narcisista, admiração constante, elogios e confirmação da singularidade. Em vez disso, uma técnica de reflexão neutra pode ser usada, uma indicação calma e factual da discrepância entre palavras e atos de Narcissa, entre suas intenções declaradas e as consequências reais de suas ações. Este não é um confronto agressivo, mas mantendo consistentemente o espelho dos mecanismos de defesa psicológica de Narcissus. Jung enfatizaria que nossa própria consciência é crucial nesse processo. Para refletir efetivamente, devemos primeiro reconhecer e integrar nossas próprias sombras, esses aspectos de nós mesmos que gostaríamos de ocultar ou deslocar. Sem essa autoconfiança, existe o risco de que, em vez de manter um espelho, nos tornaremos uma tela de projeção, atraída para um jogo narcisista para poder e controle. A reflexão consciente requer enraizamento estável em sua própria psique. Vale a pena notar que o confronto do espelho pode causar intensa raiva narcísica,
a reação que Jung interpretaria como uma defesa do ego contra a desintegração. Quando a máscara de Narciso é desafiada e seu granioste não é confirmado, ele pode reagir com raiva, o que é de fato uma manifestação de profundo medo de aniquilação psicológica. Em tais momentos, é particularmente importante manter a paz interna e limpar limites psicológicos. Da perspectiva junguiana, um confronto de espelho não é apenas uma estratégia defensiva, mas também um possível caminho de transformação, tanto para Narcissos quanto para uma pessoa que usa essa técnica. Para Narcissos, uma reflexão pode se tornar o primeiro passo para reconhecer suas próprias projeções. E, na melhor das hipóteses, o início do processo de retirada dessas projeções. Para uma pessoa que confronta o narcísico, esta é uma oportunidade de aprofundar seus próprios indivíduos pela dinâmica de sombra do reconhecimento consciente. O arquetipo do trapaceiro, uma figura que, de acordo com Jung, questiona a ordem existente e expõe ilusões. É um patrono simbólico dessa estratégia. Como o trapaceiro mitológico, um confronto de espelho apresenta um elemento de imprevisibilidade e desestabilização a um rígido sistema de defesa narcisista. Não por causa de um ataque agressivo, mas por sutis premissas fundamentais nas quais uma visão de mundo narcisista se baseia. A prática da atenção plena, embora não tenha sido diretamente parte da psicologia junguiana, complementa perfeitamente a estratégia de confronto do espelho. A presença consciente nos permite notar a sutil manipulação de Narciso. Reconheça os momentos em que ele tenta nos atrair suas projeções e manter a autonomia psicológica. Jung enfatizaria que essa atenção plena é uma forma de imaginação ativa, uma técnica que permite o diálogo consciente com seu inconsciente. De uma perspectiva neurofisiológica, o confronto do espelho envolve as áreas do cérebro relacionadas à empatia cognitiva, a capacidade de entender a perspectiva de outra pessoa sem identificação emocional com ela. Jung ultrapassou seus tempos, entendendo intuitivamente o que a neurobiologia contemporânea confirma, que entender a mente de outra pessoa exige uma forma mental específica de reflexão, que não leva a limites embaçados entre mim e não já. Também vale a pena mencionar a dimensão ética do confronto do espelho. Jung, não apenas um psicólogo, mas também um pensador com profunda sensibilidade ética, enfatizaria que o objetivo dessa estratégia não é vingança ou manipulação, mas uma restauração de uma vala psicológica no vague, onde foi perturbado por padrões narcisistas. A reflexão é servir à verdade e à integridade, não aprofundando as feridas psicológicas. Finalmente, um confronto do espelho requer paciência e consistência. Jung costumava enfatizar que uma transformação psicológica real é um processo de longo prazo que requer experiências repetitivas que reorganizam gradualmente a psique. No contexto de confronto com Narciso, isso significa que os atos individuais podem parecer ineficazes. Somente seu uso consistente, criando um padrão específico de experiência, pode levar a uma transformação mais profunda, tanto na narcisagem quanto em nós mesmos. A segunda estratégia, que Jung consideraria fundamental no confronto com Narciso, diz respeito ao estabelecimento e manutenção consistente de limites psicológicos. No conceito junguiano da psique, as fronteiras são necessárias para o funcionamento saudável. Eles separam nossa consciência individual da inconsciência coletiva, protegem a integridade de nosso ego do dilúvio do conteúdo arquetípico e também definem o espaço de nossa autonomia mental em relações com os outros. Para o Narciso, as fronteiras de outras pessoas são frequentemente invisíveis ou percebidas como obstáculos a serem superadas. É por isso que seu estabelecimento consciente é um ato de defesa automática e potencial transformação dos relacionamentos.
Jung enfatizaria que as fronteiras psicológicas não são uma parede rígida, mas uma membrana semi-transparente, filtrando seletivamente o que deixamos em nosso espaço mental. No contexto do relacionamento com Narciso, isso significa consciente decidir quais comportamentos, palavras ou projeções emocionais aceitamos e que rejeitamos. Essa seletividade requer profunda autoconfiança. Precisamos saber onde começa nossos autênticos autofins e começa a influência e a manipulação de Narcissa. O processo individual, central da psicologia junguiana, é impossível sem limites saudáveis. Jung descreveria Narcissa como uma pessoa que não apenas não respeita os limites dos outros, mas também perturbou os limites de seu próprio ego. A inflação do ego leva ao borrão da fronteira entre o eu real e a imagem idealizada e concedida de si mesmo. Ao definir limites claros em um relacionamento com Narciso, paradoxalmente, podemos modelar uma maneira mais saudável de funcionamento psicológico para ele. A técnica Greyhawk, embora não fosse conhecida em Jung, se encaixa perfeitamente no conceito junguiano de fronteiras psicológicas. Envolve minimizar as reações emocionais em resposta às provocações de Narcissos. Nos tornamos como uma pedra cinzenta, não fornecendo combustível narcísico na forma de emoções fortes. Jung entenderia essa técnica como uma forma de regulação consciente da libido, energia mental, que podemos direcionar de acordo com nossa própria vontade e não em resposta à manipulação de Narciso. Da perspectiva junguiana, Narciso geralmente ataca os limites dos outros por causa do profundo medo de suas próprias fronteiras internas. O confronto com sua própria sombra, aqueles aspectos de si mesmo que os narcisistas desloca, é psicologicamente insuportável para ele. Portanto, ele tenta controlar o ambiente para evitar o confronto com suas próprias sombras. Ao estabelecer limites saudáveis, sinalizamos a Narciso que suas estratégias de controle não são eficazes, o que pode, na melhor das hipóteses, levá-lo à reflexão interna. Jung também prestaria atenção à dimensão arquetípica das fronteiras. O arquétipo da guarda ou guardião do limiar aparece em mitologias em todo o mundo como uma figura que protege a transição entre diferentes mundos ou estados de consciência. Ao estabelecer limites para Narcissos, aceitamos simbolicamente o papel de tal guarda, protegendo a integridade de nosso espaço mental contra a invasão do caos que Narciso frequentemente introduz em um relacionamento. Os aspectos práticos do estabelecimento de fronteiras incluem comunicar claramente nossas expectativas e as consequências de seu excedente. Jung, como defensor da autenticidade nas relações interpessoais, enfatizaria a importância da comunicação honesta, mas não agressiva. Também é crucial aplicar consistentemente as consequências anunciadas. Sem isso, os limites permanecem apenas declarações sem poder psicológico real. Vale a pena notar que estabelecer limites em direção a Narcissa geralmente desencadeia intensa resistência nela, da manipulação emocional através de tentativas de envergonhá-la a abrir a raiva. Jung interpretaria essas reações como prova de que as fronteiras realmente funcionam. Narcissus as sente como uma ameaça ao seu sistema de defesa psicológica. Essas reações, embora desagradáveis, estão realmente confirmando que escolhemos a estratégia adequada de proteger nossa integridade mental. Paradoxalmente, o estabelecimento de limites saudáveis pode ser o maior presente que podemos oferecer a Narciso. Jung acreditava no poder de transformação das relações autênticas, nas quais ambos os lados podem experimentar uma reunião real no nível do eu, não apenas a pessoa, máscaras sociais. Fronteiras, embora inicialmente percebidas por Narcissa como atacar, pode criar um espaço para uma reunião tão autêntica, se Narcissus estiver pronto para enfrentar sua própria sombra. Os processos
hormonais, que acompanham o estabelecimento de limites, são fascinantes da perspectiva da neurociência moderna, e Jung entendeu intuitivamente sua dinâmica. Quando mantemos consistentemente os limites, inicialmente experimentamos estresse, cortisol elevado. Mas com o tempo, o sistema nervoso se adapta e o estabelecimento de fronteiras começa a estar associado à liberação de dopamina, uma recompensa neuroquímica pelo ato de autocronônico. Esse mecanismo neurobiológico facilita a configuração dos limites e mais naturais ao longo do tempo. A terceira estratégia de confronto com Narciso, profundamente incorporada na psicologia junguiana, é um processo consciente de indivíduos. O desenvolvimento de sua própria personalidade, independentemente das projeções e manipulações narcisistas. Jung definiu o indivíduo como um processo no qual o indivíduo se torna psicologicamente indivisível, integrado internamente e distinguido de uma psique coletiva. No contexto do relacionamento com Narciso, o indivíduo se torna uma ferramenta poderosa de autodefesa psicológica e potencial transformação. O elemento chave dos indivíduos é a integração de nossa própria sombra, esses aspectos de nós mesmos que deslocamos, negamos ou de quem temos vergonha. Jung enfatizaria que uma pessoa que não confrontou com sua própria sombra é particularmente suscetível à manipulação de Narciso, que intuitivamente detecta nossos pontos cegos psicológicos. Trabalho consciente com sombra, reconhecendo suas próprias projeções, aceitando aspectos deslocados da personalidade, cria resistência psicológica à manipulação narcísica. O arquétipo do alto, arquétipo central na psicologia junguiana, representando a plenitude da psique, desempenha um papel fundamental no processo de indivíduos. Enquanto o narciso é fixado em uma imagem falsa e concedida de si mesmo, uma pessoa que segue o caminho do indivíduo faz contato com um centro mais profundo e autêntico de sua psique. Esse relacionamento com o eu é uma âncora psicológica, permitindo manter a estabilidade interna diante das tempestades emocionais narcisistas. O aspecto prático dos indivíduos no contexto do relacionamento com Narciso é o desenvolvimento de um observador interno, uma parte consciente da psique que pode reconhecer padrões narcisistas sem se envolver em reações emocionais. Jung descreveria esse processo como a capacidade do ego de se distanciar da experiência direta e observá-lo de uma perspectiva metacognitiva. Esse observador interno nos permite reconhecer a manipulação de narcisos em tempo real, em vez de reagir a eles automaticamente. A quarta estratégia, resultante organicamente do processo de indivíduos, é uma desconexão psicológica, uma retirada consciente do comprometimento emocional de um relacionamento tóxico com Narciso. Jung entenderia isso não como uma quebra física de contato, embora isso possa ser necessário em alguns casos, mas como uma mudança interna de energia mental, libido, desde os relacionamentos com o Narciso até seu próprio processo de desenvolvimento. Essa desconexão psicológica não é um ato de hostilidade, mas um passo necessário para proteger sua própria integridade mental. A técnica de desconexão requer reconhecimento e interrupção de padrões de co-adição, que geralmente se desenvolvem em relacionamentos com Narciso. Jung veria a co-adição como uma forma específica do vínculo inconsciente, no qual as projeções de ambos os lados criam um sistema complexo de ganchos e dependências psicológicas. A desconexão consciente requer o reconhecimento desses padrões e retirando consistentemente sua energia mental. De uma perspectiva arquetípica, o processo de desconexão pode ser entendido como morte e reavivamento psicológico, um motivo comum nas mitologias em todo o mundo que Jung estudou intensivamente.
Um relacionamento antigo, baseado na dinâmica narcisista, deve morrer simbolicamente para que uma nova abordagem mais saudável para os relacionamentos interpessoais possa nascer. Esse processo é frequentemente associado ao luto, de luto pela ilusão e esperanças relacionadas ao relacionamento narcisista. Os aspectos práticos da desconexão incluem técnicas como limitação de contato, comunicação orientada a fatos e não emoções, e, em alguns casos, uma quebra completa de relacionamentos. Jung enfatizaria que o método de desconexão deve ser adaptado à situação e dinâmica individuais do relacionamento. É crucial, no entanto, que a desconexão seja um ato consciente e intencional, não uma reação emocional impulsiva. Paradoxalmente, a desconexão psicológica às vezes pode levar a um relacionamento mais saudável com Narcissos. Se ele conseguir reconhecer que suas estratégias anteriores de manipulação deixaram de trabalhar. Jung acreditava na possibilidade de transformação psicológica, mesmo no caso de padrões profundamente enraizados, embora ele enfatizasse que essa transformação deve resultar da motivação interna de Narciso e não de nossos esforços para repará-lo. O processo de desconexão geralmente desencadeia reações intensivas em Narcissos, das tentativas de nos puxar para o relacionamento através de promessas mudanças, através de chantagem emocional para a agressão. Jung interpretaria essas reações como evidência de que Narciso sente uma ameaça ao seu sistema de defesa psicológica. Essas reações, embora difíceis, estão realmente confirmando a eficácia de uma estratégia de desconexão. Os aspectos neurobiológicos da desconexão são fascinantes. Estudos mostram que as relações tóxicas ativam os mesmos caminhos que os vícios químicos no cérebro. Jung, ultrapassando sua época, entendeu intuitivamente essa dinâmica, descrevendo as relações tóxicas como uma forma de vício psicológico. O processo de desconexão pode, portanto, ser entendido como uma forma de desintoxicação, inicialmente dolorosa, mas levando ao funcionamento mais saudável do sistema nervoso. A quinta estratégia de confronto com Narciso, enraizada em uma metodologia junguiana única, é a imaginação ativa, uma técnica de diálogo com aspectos inconscientes da psique. Jung desenvolveu esse método como uma maneira de fazer contato com o conteúdo do inconsciente, permitindo a integração de aspectos de personalidade deslocados. No contexto do relacionamento com o Narciso, a imaginação ativa se torna uma ferramenta poderosa de sobrecarga psicológica, experiências e emoções difíceis. A dimensão prática da imaginação ativa no confronto com o narcisismo consiste em conduzir o diálogo interno com essas partes de nossa psique que foram feridas ou manipuladas por Narciso. Podemos imaginar Narciso como uma figura interna e conduzir um diálogo com ela, não uma pessoa real, mas sua imagem psicológica que usamos em nós mesmos. Esse diálogo nos permite expressar emoções não ditas, recuperar a autonomia mental e entender os padrões mais profundos de nosso relacionamento com Narciso. Jung enfatizaria que a imaginação ativa difere da fantasia comum. Requer um ego consciente que entra no diálogo com o inconsciente, mas não é absorvido por ele. No contexto de confronto com o narcisismo, essa capacidade de equilibrar entre comprometimento consciente e distância psicológica é crucial. Nos permite trabalhar emoções difíceis sem reumatizar. O arquétipo de um curandeiro interno, uma figura que de várias formas aparece nas mitologias em todo o mundo, geralmente surge espontaneamente durante a prática da imaginação ativa. Essa parte interna e sábia de nós mesmos pode oferecer suporte e dicas no processo de recuperação após um relacionamento narcisista. Jung veria a aparência desse arquétipo como um sinal de que a psique ativa seus mecanismos auto-reguladores e de cura.
A sexta estratégia, a amplificação, é um método junguiano típico de aprofundar o entendimento psicológico, procurando paralelas e analogia em mitologia, religião, arte e outros produtos inconscientes coletivos. No contexto de confronto com o narcisismo, a amplificação nos permite ver nossa situação individual em um contexto mais amplo e arquetípico, como uma variante da experiência humana universal. A dimensão prática da amplificação consiste em procurar contrapartes mitológicas, literárias ou culturais de nossa experiência com Narciso. Por exemplo, o mito de Narciso e Eco ilustra perfeitamente a dinâmica do relacionamento narcisista. Narcissus, apaixonado por sua própria reflexão, não é capaz de amor verdadeiro, enquanto o Eco-ninfa perde sua própria voz, capaz de repetir apenas as palavras de Narcissus. Reconhecer essa dinâmica arquetípica em nossa própria experiência pode ser profundamente curativa. Mostra que não estamos sozinhos em nosso sofrimento, e nossa experiência faz parte de um padrão humano universal. Jung enfatizaria que a amplificação não é um jogo intelectual, mas um profundo processo psicológico que nos permite ver padrões arquetípicos operando em nossas vidas. No contexto do relacionamento com Narciso, essa consciência dos padrões arquetípicos pode ser desencadeada. Nos ajuda a ir além da narrativa pessoal de dano ou fracasso e a ver nossa experiência como parte de um drama humano maior. Os motivos míticos de transformação, como a jornada do herói, a morte e o reavivamento ou a descida ao subterrâneo, podem servir como mapas no processo de recuperação após um relacionamento narcisista. Jung, que estudou intensivamente esses motivos, enfatizaria sua função psicológica. Eles fornecem padrões de transição por meio de difíceis experiências de transformação, oferecendo esperança e perspectiva indo além do sofrimento atual. A sétima estratégia, o sincronismo, é o conceito junguiano de coincidências significativas. Eventos que não estão causalmente relacionados, mas combinados por seu significado psicológico. No contexto do confronto com o narcisismo, a atenção plena a eventos síncronos pode fornecer dicas e confirmações valiosas de que seguimos o caminho certo da recuperação psicológica. A dimensão prática do sincronismo é desenvolver uma atitude de abertura e atenção plena a coincidências significativas que possam aparecer no processo de confronto com o narcisismo. Jung descreveria esses eventos síncronos como momentos em que o inconsciente se comunica com a consciência através de eventos externos, oferecendo W.S. Kazovsky e confirmações que podem ser inacessíveis à mente racional. Jung enfatizaria que o sincronismo não é um pensamento mágico, mas um fenômeno psicológico que indica conexões mais profundas entre a psique e o mundo exterior. No contexto da recuperação após um relacionamento narcisista, a atenção plena aos eventos síncronos pode nos ajudar a reconhecer padrões, tomar decisões e encontrar significado em experiências difíceis. O arquétipo do sábio, uma figura que representa a sabedoria interna e a capacidade de ver significados mais profundos, é frequentemente ativado nas experiências do sincronismo. Jung descreveria esse arquétipo como um guia interno, que nos ajuda a interpretar coincidência significativa e integrar sua mensagem em nosso processo individual. Os aspectos práticos do trabalho com o sincronismo incluem manter um diário de coincidências significativas, meditação sobre seu potencial significado e abertura a dicas intuitivas que podem fluir deles. Jung recomendaria uma abordagem equilibrada, ou ignorava eventos síncronos como coincidência aleatória, nem atribuindo significado excessivo e mágico a eles. Nossa jornada através de 7 estratégias de confronto junguiana com o narcisismo chegou ao fim. Mas é realmente apenas o começo de um indivíduo mais profundo,
vida consciente e relacionamentos autênticos. Carl Jung diria que o confronto com o narcisismo, seja em outros ou em nós mesmos, é de fato uma reunião com uma sombra que, embora dolorosa, abre a porta para uma integração mais completa de nossa psique. Lembremos que o objetivo dessas estratégias não é vingança nem controle sobre o narciso, mas a proteção e o desenvolvimento de nossa própria integridade mental. Cada uma das estratégias discutidas, um confronto espelhado, estabelecendo limites, indivíduos, desconexão psicológica, imaginação ativa, amplificação e sincronismo, representa vários aspectos do mesmo processo, consciente referindo-se a padrões narcisistas da perspectiva da psicologia profunda. Essas estratégias não são técnicas de manipulação, mas por maneiras de liberdade psicológica, tanto para nós quanto potencialmente para o narciso, se estiver pronto para sua própria transformação. Jung constantemente nos lembrava que o indivíduo é um processo total. Não há soluções simples ou fórmulas mágicas. O confronto com o narcisismo é frequentemente uma jornada longa e exigente que nos leva pelos vales escuros de nossas próprias sombras, mas também através dos picos de conhecimento e integração interna. Não estamos sozinhos nessa jornada. Somos acompanhados pela sabedoria da inconsciência coletiva, codificada em arquétipos, mitos e símbolos, que Jung examinou com tanto cuidado. Lembremos também que, nas profundezas de cada narciso, há uma criança ferida, parte da psique, que experimentou uma profunda rejeição ou humilhação e construiu um sistema de defesa para sobreviver. Essa consciência não justifica o comportamento narcisista, mas pode nos ajudar a comparar, não a adição empática, mas uma compreensão mais profunda da condição humana em toda a sua complexidade. Jung acreditava que a cura real veio através da integração, não por rejeição ou condenação. Se essa jornada pelas estratégias junguianas de confronto com o narcisismo o tocaram ou o ajudaram a entender melhor sua própria experiência, encorajo você a compartilhá-lo com outras pessoas. Deixe um comentário sobre este filme, descrevendo suas reflexões ou experiência. Se você conhece alguém que está lutando com um relacionamento narcisista, compartilhe esse material. Às vezes, uma centelha de entendimento pode acender uma chama de transformação. E se você quiser mais conteúdo inspirado na profunda psicologia de Jung, assine este canal e ligue as notificações para não perder os próximos filmes. Juntos, podemos criar um espaço de consciência e autenticidade em um mundo que muitas vezes promove padrões narcisistas. Obrigado por estar comigo nesta jornada pelas profundezas da psique humana.